galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, que dia agitado nós tivemos ontem, mas com pelo menos duas notícias boas. Primeira delas, o Google e o Twitter, respeitosamente, discordaram do ministro Alexandre de Moraes, falando que sua decisão pode levar à censura. E a segunda, a prisão do Oswaldo Eustáquio foi revogada. Ainda tem outras coisas para falarmos do Supremo, mas não são tão boas assim. Algumas ligadas à pandemia, fake news, e tem um assunto que as pessoas não estão dando muita importância, que é a questão dos precatórios, mas tem um áudio exclusivo para mostrar para vocês que, inclusive, essa situação realmente pode estar ligada ao tal acordo de pacificação aí do Brasil, lá daquela movimentação que teve no dia 9 de setembro. Também quero falar com vocês, obviamente, do discurso de Bolsonaro, tem muita coisa pra gente falar. Quero mostrar para vocês a podridão da mídia, e dessa vez não só foi a mídia brasileira, até a mídia internacional andou proferindo aí algumas mentirinhas, daquele jeito contra o presidente. Também quero falar com vocês sobre a nova crise que vão tentar emplacar, que a questão relativa é o Marcelo Queiroga. Ele tá doente, acharam lá, e já estão colocando a culpa de Bolsonaro. Faz algum sentido? Faz alguma lógica? Não, a gente sabe disso, mas para mídia vale tudo. Quero também falar sobre Daniel Silveira, algumas novidades aí, um negócio bem complicado que envolve o Ministério Público Federal. Quero também falar sobre algumas coisas ligadas à CPMI das fake news, 2022 se der tempo, mais algumas coisinhas aí. Sabe lá a movimentação contra Bolsonaro, o tal dos manifestantes? Pois bem, parece... foi um negócio assim meio arquitetado previamente, a gente também vai comentar sobre isso. E quero começar já com as notícias relativamente boas. A primeira poderia ser ainda melhor. A prisão do Oswaldo Eustáquio foi revogada, mas infelizmente a do Zé Trovão ainda não. E a justificativa aí da questão do Zé Trovão de não ter sido revogada é o seguinte, Aliás, além da fuga do Distrito da Culpa, há notícias que Marcos Antônio Pereira Gomes solicitou asilo político ao governo do México, com nítido objetivo de burlar a aplicação da lei penal, o que indica, nos termos já assinalados, a necessidade de manutenção da decretação de sua prisão preventiva, disse Alexandre de Moraes na decisão sobre Zé Trovão. No caso de Oswaldo Eustáquio, no entanto, Moraes avaliou que, após o 7 de setembro, não estavam mais presentes os elementos necessários à manutenção da medida contra o jornalista. Fiquei até espantado aqui com esse segundo parágrafo, o Globo chamando o Oswaldo de jornalista. O Metrópolis também noticiou, mas tratou como um militante bolsonarista. Volto a falar, ainda que eu tenha alguns pés atrás, alguns receios contra o Oswaldo, contra o Roberto Jefferson, todo esse pessoal... Cara, eu espero que eles possam ter as suas liberdades restabelecidas o quanto antes. Principalmente o Roberto Jefferson, que ele não tá bem de saúde. Vocês estão vendo aí, a própria PGR falou, eu acho que ele tem o direito de ter uma prisão domiciliar. O cara tá doente, Roberto Jefferson previamente teve uma doença assim bem séria, teve que tirar parte do intestino, pegou a infecção. Sabe, é um negócio assim que podia ser resolvido de forma tão fácil. Manda ele pra casa, proíbe ele de usar as redes sociais, mas deixa ele em casa, deixa ele se tratar. E a outra notícia que me chocou, e não é nenhuma página direita, porque eu não ia nem trazer, quer falar que era um fake news, mas a própria Folha de São Paulo. Folha de São Paulo trazendo aqui a notícia que Twitter e Google dizem que ordens de Moraes contra bolsonaristas são desproporcionais e podem ser censura prévia. As plataformas se manifestaram no inquérito aberto a pedido da PGR para investigar apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, entre eles o cantor Sérgio Reis, envolvidos na organização das manifestações do 7 de setembro. E você vê, em manifestação encaminhada ao STF, o Twitter cita o Marco Civil, ao argumentar que seria necessário que a ordem do Alexandre indicasse de forma clara e específica qual é o conteúdo ilícito veiculado pelo perfil, em vez de pedir o bloqueio global da página. A falta desse apontamento, diz a plataforma, mostraria a desproporcionalidade da decisão de Moraes em bloquear integralmente a página do deputado e pode configurar censura prévia. Tá lá, embora as operadoras do Twitter tenham dado cumprimento à ordem de bloqueio da conta indicada por Vossa Excelência, o Twitter Brasil, olha só, tem que falar assim, pisando em ovos, respeitosamente entende que a medida pode se mostrar data máxima vênia desproporcional, podendo configurar-se inclusive como exemplo de censura prévia.
disse a plataforma. É o seguinte, pensa só. Por dia, quantas postagens, sei lá, o Oswaldo, o Sérgio Reis, o Sérgio Reis não usa Twitter, mas o Oswaldo, o Tony de Paula, isso também aconteceu com o Tony de Paula, postam no Twitter, quantas e quantas vezes? Tudo que eles postam é mentira? Tudo que eles postam é conteúdo criminoso? Qual foi o conteúdo ilícito que a priori eles postaram que levou ao bloqueio total do perfil? Total, tudo, 100%. É bem desproporcional, né? Você nem aponta, você pede o bloqueio completo sem nem apontar onde está o problema. A gente comenta sobre isso. Inclusive, isso daqui é uma das coisas que a MP da Liberdade está lutando, que é para garantir que nada seja excluído ou nenhum perfil seja removido sem uma justa justificativa. O Google, responsável pelo YouTube, também citou o Marco Civil da Internet, ao argumentar que a decisão de Alexandre de Moraes não atende a 2 pontos da legislação. O primeiro seria por ser genérica e pedir o bloqueio de toda a página em sua plataforma, sem apontar qual conteúdo especificamente é ilegal. A mesma coisa do Twitter. Qual foi o vídeo que ele fez que é ilegal? Que vai levar à remoção, um bloqueio de toda a página. O que foi que aconteceu? Aqui, ó, abre aspas. Ainda que o objetivo seja impedir eventuais incitações criminosas que poderiam vir a ocorrer, é o Minority Report, você está punindo antes de acontecer, você sabe o que vai acontecer, isso é evidente. Seria necessário apontar a ilicitude que justificaria a remoção de conteúdos já existentes, defende a plataforma. O segundo ponto, diz o Google, é que ao transferir para a PGR e para a Polícia Federal a prerrogativa para que determinem o que deveria ser removido, Moraes deixa de atender o dispositivo que exige a prévia apreciação do Poder Judiciário quanto à ilicitude do conteúdo. Seguir, né, os trâmites assim, normalmente básicos. Vamos ver aqui, vamos apreciar primeiro, ver. Então, né. Interessante que a mídia deu repercussão nisso. Mas, vamos ver. Eu acho que essa matéria é importantíssima. Essa matéria ela tem que ficar assim salva, porque a CPMI das fake news ela vai vir. A gente vai ter que lembrar dessa decisão. Vocês vão ver. Pode anotar. Essa matéria aqui, quando começar a CPMI das fake news, vai acontecer alguma coisa, que alguém vai puxar o fio assim, a gente vai começar a fazer aquele dossiê de sempre, né, investigativo, e essa matéria vai encaixar com tudo que está acontecendo. A gente vai ver que isso daqui não vai ser cumprido contra algum bolsonarista. Mas tudo bem. Aí já falando nela na CPMI das fake news, eu não vou nem entrar na matéria porque vocês não merecem isso, mas só pela manchete já dá para entender. Relatora da CPMI das fake news diz que projeto de Bolsonaro para limitar controle de redes é absurdo. A Letícia da Mata, em 2019, ela estava frequentando um evento chamado Redes Cordiais. É um pessoal que é como se fosse uma ONG, é um pessoal do terceiro setor, se chama ONG, institutos e tudo mais, que estavam discutindo como a internet deve agir. Então, assim, ela tem, né, capacidade para isso. Ela tem. Quem também contava nesse evento era o pessoal do PSOL. Também tínhamos alguns petistas, o Flávio Dino, e ainda tínhamos o Luciano Ayan. Luciano Ayan estava nesse evento Redes Cordiais. Então, ela sabe o que é o melhor para a internet brasileira. Agora, a lei de Bolsonaro aí é um absurdo. Não precisa nem continuar, né? Não precisa nem continuar. Ontem também teve uma sessão aí na Câmara, meio complicada, uma audiência na verdade. Você vê, ó, delegados da Polícia Federal dizem que fake news eleitorais poderão causar distúrbios na ordem pública em 2022. Fake news eleitorais existem desde que o mundo é mundo. Mentiras em períodos de eleição existem desde que o mundo é mundo. Já foram usadas tanto contra a direita, contra a esquerda. Isso não é nada novo. Mas vocês veem aqui, o delegado Alexandre de Andrade, da PF, disse em audiência pública na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, que a propagação de desinformação com finalidade eleitoral preocupa o órgão e tem potencial para causar distúrbios graves com reflexos na segurança, ordem pública e na imagem das instituições. O investigador lotado no Serviço de Repressão a Crimes Eleitorais participou do evento ao lado dos delegados Valdemar Latance e Cassiana Carvalho. Segundo Andrade, as fake news viraram assunto de segurança nacional.
e a disseminação de desinformação passou a pautar a agenda de segurança dos países a partir das evidências dos graves potenciais de danos às organizações. Quais danos às organizações? Assim, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Sabe? São falas tão genéricas. Sabe? Assim, você tenta pintar o apocalipse, aí você me explica o que vai acontecer, você vê. Não fala. É sempre esse negócio genérico, olha só, temos que proteger o Estado Democrático de Direito e tudo mais. Parece aí que tem pelo menos uma parte na Polícia Federal que não está muito satisfeita, né? Com a forma como as redes sociais estão operando. Parece aí que tá ruim para essa gente. E você vê aqui, ó. Isso daqui também, ó, isso aqui eu acho absurdo. Do início até o fim, todos os lados. Todos os lados, para mim, isso aqui é um absurdo. Ministro do STF pede que Alcolumbre se explique sobre Sabatina de Mendonça. Em primeiro lugar, o Alcolumbre ele já tinha que ter resolvido essa situação, né? Não é porque ele é o presidente da CCJ, que ele é o dono do Brasil. E ele decide o que é que vai ser julgado, o que é que não vai, o que é que vai ser pautado, o que é que não vai. Sabe? Já deu. Já tem mais de 70 dias, deve ter 70 dias, basicamente. Vai esperar o quê? 6 meses? 3 meses? Vai esperar até 2023 e deixar aí pro cara que vencer. Se Bolsonaro vencer, venceu, então beleza, vai e indica o teu. Agora Bolsonaro perca, beleza, vai, quem que venceu? Você venceu, então pronto, você pode indicar aí o cara pro STF, porque não tive tempo. O que é que passa na cabeça do Alcolumbre? Isso já é um absurdo. E absurdo maior é a gente ver que mais uma vez o Poder Judiciário tá tendo que decidir o futuro e colocar o Brasil nos trilhos, né? Colocar do jeito deles. O Lewandowski pediu nessa terça que Davi Alcolumbre, presidente da CCJ no Senado, se explique sobre a demora em marcar a sabatina do Mendonça. O ex-ministro da AGU foi indicado há mais de 2 meses pelo presidente Jair Bolsonaro para uma vaga no Supremo. Lewandowski é relator do mandado de segurança apresentado na quinta-feira passada pelos senadores Alessandro Vieira e o Cajuru. Preliminarmente, requisitem-se informações à autoridade apontada como coautora. Beleza, o STF, assim, estava lá parado, os próprios senadores que foram judicializar o assunto. Mas a forma como eles estão lidando com o Brasil, cara, não dá. Você só faz dar mais e mais poder para o judiciário, mais e mais. Isso aqui era um problema que eu esperava que os próprios senadores conseguissem resolver entre si. Mas parece que não, parece que é pedir demais. E tem uma questão que é bem complicada, gente. Bem complicada mesmo, bem complicada. Eu tenho aqui uns áudios, dá para mostrar para vocês rápido, que acho que vocês conseguem entender o tamanho do problema que isso aí pode gerar. Comento um pouquinho depois. Mas vocês devem lembrar que quando a gente comentou sobre a questão aí lá do acordo de pacificação do Brasil, se falava que um dos pontos que poderiam ter sido aí acertados é a questão que envolve os precatórios. São meio umas dívidas que o governo tem que pagar. E aí querem que pague agora, o governo fala, cara, se paga agora não vai dar para fazer nada, vai travar todo o orçamento do Brasil. Quero mostrar aqui o áudio para vocês, estava conversando ontem com algumas pessoas do mercado financeiro. Obviamente, elas não querem ser reveladas, né, assim, conta de assim, beleza, pode passar a informação para frente, mas daquele jeito, deixa eu ver aqui. Teste, pronto. Tá bom aqui agora? Então, olha só isso daqui. Quando o STF dá essa decisão aí sobre os precatórios, ele automaticamente trava todo o orçamento da União, né? Toda a votação da lei de diretrizes orçamentárias. Então nós estamos aí já no final do ano sem votar a lei de diretrizes orçamentárias, né? Isso daí pode sim gerar na frente um problema para o Jair com relação às pedaladas, né? É o mesmo movimento que o Maia tentou fazer ali no último ano de mandato dele. E você vê quem está segurando essa bronca é o Pacheco, né? Então tá ali o Pacheco com o STF arbitrando o Guedes e o Lira com relação a essas questões dos precatórios, né? Uma canetada que o judiciário deu e, cara, arrebentando todo o planejamento fiscal e econômico do Brasil, né? Além de quebrar o orçamento, quebra todas essas iniciativas sociais, entendeu?
relação Bolsa Família, esse voucher aí da pandemia, essa parada toda que o Bolsonaro está fazendo. Então, agora dá para entender por que o Jair deu aquela recuada com relação ao STF, né? Por conta de uma bronca enorme chamada precatórios e obrigatoriedade de pagamento. Tá? Uma vez que isso sai, né, uma vez que haja uma decisão judicial na última instância dizendo que o governo federal deve pagar, não tem para quem recorrer, entendeu? O governo tem que ir lá e pagar. Tem que tirar dinheiro do bolso e ir lá pagar. E aí todos nós sabemos que não há bolso que possa ser essa quantidade de dinheiro, né? Então ele teria que sacrificar algum programa social ou algum orçamento de ministério ou iniciativa para fazer jus a esse pagamento. Então assim, não é tão frouxonário, né? Há uma justificativa por trás, mas assim, vai explicar esse negócio aí. Tenta explicar, né? Tenta explicar pra galera isso daí. Mas em síntese, acho que vocês entenderam. É basicamente o seguinte. Se o STF decidir tem que pagar, vai ter que pagar. Vai ter que pagar e acabou. Deixa eu ver aqui se minha voz tá certa. Teste de som, 2, 3, teste. Não, tá de boa. Então assim, vai ter que pagar, vai ter que pagar. E aí, vai tirar esse dinheiro de onde? Vai ter que tirar ou de algum programa que o governo vem planejando. Às vezes não só do programa, de algum ministério, disso, daquilo outro. Tradução. Todos os planejamentos que o governo vinha fazendo de obras, de programas, de retomada da economia do Brasil, acabou. Acabou. Numa canetada. Acabou. Não tem planejamento, a economia está destruída. Tá na mão de quem? Do glorioso Pachequinho. Pachequinho e o pessoal lá do Supremo. Então isso daí pode ter sido, inclusive, uma das questões que o Bolsonaro resolveu assim, não. Vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar resolver. Isso daí mesmo tá tirando bastante o sono do Paulo Guedes. E aí o Lira vem conversando com o Pacheco. Ontem teve muita movimentação aí por parte do mercado financeiro, o governo tá também planejando aí vender alguns imóveis, alguns ativos para pagar parte dos precatórios e a Câmara vai instalar uma comissão, né, para discutir aí uma PEC. Tá lá, a comissão especial da PEC dos precatórios. Esse assunto, se passar a CPI da pandemia, não vir nada, tudo mais, a mídia pode cair em cima disso daí, porque se isso não for para frente, se na caneta falar vai ter que pagar, pode começar a criar, sabe, um ambiente para começar a vir aquela parada, ó, Bolsonaro tá pedalando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro. Tem que ficar de olho nesse assunto. E vamos falar um pouco aqui do discurso do nosso presidente, né? Vejam só. Bolsonaro na ONU alcança segundo lugar nas buscas do Google no mundo, primeiro lugar mundial. O presidente só fica atrás da banda BTS, que também discursou na Assembleia Geral da ONU. O que é que esse pessoal estava lá discussando? Não faz o menor sentido. Eles cantam K-pop, nada além disso, são jovens, não sabem nada do mundo, mas tudo bem. Mas vocês veem aqui algumas coisas. Duas coisas bem interessantes. Ontem eu estava assistindo no início da... Na verdade, era no final da noite aqui já era basicamente 11 da noite aqui, 11h30 da noite. Estava assistindo pelo canal oficial da ONU aqui no YouTube. E eu estava acompanhando o chat. A maior parte das pessoas que eu via no chat eram ou gente com avatar do BTS, alguém que parecia que fosse um coreano da vida. Esse negócio, vários jovens que estavam lá só para ver o BTS, ou brasileiros. Essa questão da ONU, aqui na Austrália, pelo menos nos jornais, eu não vi ninguém comentando. Ninguém dando muita atenção. E isso, para mim, caracteriza o amadurecimento do povo brasileiro na questão política. Das pessoas que eu conversei, sim, de outros países que você acaba conhecendo aqui na Austrália, tem muita gente aqui de diversos países, eu percebo que tá todo mundo perdido, sabe? Um ou outro, assim, entende um pouco do que é esquerda, do que é direita, mas vários daqueles que não, eu sou de... Eu gosto do que dá certo. Eu acho que a direita tem umas coisas boas, a esquerda também, a gente só não pode ser muito extremo. Aí você vai perguntar, tá, e o que é que seria ser extrema direita e tudo mais? Aí começa aquela maluquice que você fala, cara, isso daí é coisa de gente maluca, isso não tem nada a ver com ser de direita. Onde foi que tu viu isso daí? Então você realmente consegue ver, acho que hoje no Brasil,
Não deve ter outra população tão politizada quanto a população brasileira. E olha que a gente vive, né, essa confusão toda. E isso daí são vocês. Vocês são a audiência política, sabe? Você vê os canais de política do Brasil causando tanto fuzuê, né? O que tá tendo que ser feito contra Tia do Zap, as redes sociais, o Brasil, meu Deus, tem que parar a todo custo. A população está acordando e isso é ruim. Por quê? Porque a mídia perde a capacidade de emplacar as narrativas. Eu tenho certeza que qualquer um de vocês que lê essa manchete, mesmo sem ter assistido o discurso de Bolsonaro, vai dar risada. Colunistas do Globo analisam: Bolsonaro faz discurso radical e repleto de mentiras na ONU. Alguns de vocês conseguem levar isso aqui a sério? Presidente brasileiro contraria expectativas e mantém posicionamentos contestados na maioria dos países desenvolvidos. Chora mais. Aí você vê isso daqui, ó. Comitiva. Só os perfizinhos verificados. Aí você vê aqui, ó, o Samuel Pancher, aquele que começou a inventar aquela narrativa falaciosa que Bolsonaro não podia comer, foi expulso dos restaurantes, estava comendo no meio da rua. Aí você vê aqui o Renan Brits, se não me engano, esse daqui é do Globo, fez a postagem, depois meio que apagou, trancou a conta de vergonha. Aí você vê a Nilda, do canal Cadê a Chave? O que ela sabe de política? Ela é anti-Bolsonaro. Aqui acho que é o Tico Santa Cruz, tá? Só Tico, sabe? O pessoal tá perguntando. A Lisa até falou, ó. Seria que o gabinete do ódio, o verdadeiro gabinete do ódio, só a nata da esquerda brasileira, só os verificadinhos. Quem não é verificadinho é um perfil contra Bolsonaro e uma menina do cabelo azul. Né? Tudo bem. Aí você vê isso daqui. Na ONU, discurso radical de Bolsonaro, viu? Na ONU, Bolsonaro disse sem provas que atos do 7 de setembro reuniram milhões na maior manifestação da nossa história. É falso. O Brasil teve atos maiores no passado, como direta já e pelos impeachments de Collor e Dilma. Vocês acham mesmo, gente? Que, assim, o da Dilma até acho que pode ter sido maior, mas não tivemos milhões de pessoas. Sério mesmo que o Collor foi mais gente do que a gente viu aí. Certeza. A imprensa estava em pânico. Aí teve uma fala de Bolsonaro sobre a questão do BNDES, que ele falou que o Banco Brasileiro de Desenvolvimento emprestava dinheiro aí sem nenhuma garantia. Sem nenhuma garantia, que ia receber o dinheiro de volta e tudo mais. Aí vem o pessoal para verificar, os fact-checkers. Mais uma vez vem lá o Estadão verifica. Falso. BNDES era usado para financiar obras em países comunistas sem garantias. Então falam que essa frase é falsa. O Banco Nacional de Desenvolvimento, que é uma empresa pública federal, realizou 148 operações em 15 países por meio do mecanismo de crédito para exportação de bens e serviços. A afirmação de Bolsonaro é falsa, porque todos os contratos tiveram garantias e as inadimplências não foram cobertas por impostos dos contribuintes. Será que isso realmente é falso? Será? Bom, se eu trouxer só esse tweet aqui do Leandro Rusch, eu acho que não vai ser verdade. Mas se a gente trouxer o próprio Estadão, alguns anos atrás, será que o Estadão vai desmentir o próprio Estadão? O Ruja fala o seguinte, ó. O left-checking do Estadão afirma que é mentira a denúncia do presidente sobre o BNDES produzido por ditaduras amigas do PT. Só que, em matéria do próprio Estadão, de 26 de junho de 2018, sob título Calote no BNDES, a informação é outra. E lá veio o Ruschel trazer esse print aqui, ó. Eu só fiz destacar algumas coisas. Calote no BNDES. Falta uma comissão da verdade para apurar a farra dos empréstimos nos governos do PT. A política de generosidade que os governos lulopetistas implementaram no Brasil de 2003 a 2016, regada a corrupção, beneficiou empresas nacionais amigas do governo do PT e financiadoras de muitos políticos, e no exterior, governos autoritários de países ideologicamente afinados, países comunistas. Aí vai aqui, ó. A conta dessa farra, com recurso público em grande parte advinda do Fundo de Assistência ao Trabalhador, está sendo apresentada agora, com sucessivos calotes sofridos pelo banco, obrigando o Tesouro a ressarcir o banco e
honrar as garantias oferecidas aos empréstimos. O dinheiro do Tesouro é dinheiro do pagador de imposto? Estranhamente, em 2012, o então ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio assinou decreto impondo sigilo até 2027 sobre os empréstimos do BNDES, por coincidência, logo após a entrada em vigência da Lei de Acesso à Informação. Assim que as pessoas podiam pedir acesso aos contratos, botou sigilo. Só que na matéria tem um parágrafo final, que aqui o Ruschel que destacou, que é o seguinte, ó. Recentemente, os principais devedores, sem capacidade de pagar os empréstimos, começaram a suspender os pagamentos. Em setembro de 2017, a Venezuela deixou de honrar 262 milhões de dólares e Moçambique 22,5 milhões. O que era esperado aconteceu. O governo, que garantia os empréstimos pelo Fundo de Garantia à Exportação, teve de pedir ao Congresso um remanejamento de 1,16 bilhão no orçamento federal para cobrir esses calotes. Estadão, parece que a sua matéria vai de encontro aí, né, ao Estadão Verifica. É o left checker. Left checker, né? É a manipulação da verdade pela esquerda. Podemos falar isso daí? Da próxima vez, antes de postar isso, acho que o Estadão Verifica deveria apagar as matérias mais antigas, né? Para ninguém achar e meio que desmentir vocês. Mas tudo bem, não paramos por aí. Bolsonaro falou aí sobre a questão do BNDES. A fala de Bolsonaro foi essa daqui, ó. Tem até um recortezinho aqui, 23 segundos. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje são lucrativas. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Essa foi a fala de Bolsonaro. A Anitta trouxe a fala de Bolsonaro e depois abaixo trouxe mais uma matéria do Estadão de 26 de abril de 2018. Falam lá também, né, que Temer quer liberar 1,3 bi para cobrir calote da Venezuela e de Moçambique a bancos. A imprensa, né? A extrema imprensa. E o que falar disso daqui? Bolsonaro fez fake pronunciamento na ONU. O que seria um fake pronunciamento? Vocês podem me falar. O que é um fake pronunciamento? Fake pronunciamento. Seria um pronunciamento fake? Um pronunciamento de mentiras? Eu não sei, né? Mas nem em português mais as pessoas sabem escrever. O Marcos Monteiro diz, ó, fez fake pronunciamento. Não há um só jornalista que tenha ao menos uma vaga noção de português. Tá bem difícil, tá bem difícil. E aí você vê, ainda tem mais. Daniel Adjunto e o antagonista. Bolsonaro disse na ONU que governo não tem qualquer caso concreto de corrupção. Temos ex-ministro da Saúde investigado. Precisa na mira e ministro da CGU agora ao vivo depondo na CPI porque não teria barrado contrato da empresa tão logo viu indícios de irregularidades. O Wagner Rosário ele foi e ele explicou que todos esses indícios é tudo narrativa, não faz nenhum sentido. A questão da precisa, cara, a questão da Covaxin, maluquice, narrativa da CPI. E o antagonista também vem, né? Bolsonaro agora fala que não há caso concreto de corrupção em seu governo. A Elisa faz questão de lembrar o seguinte, ó. Isso não é jornalismo, isso é militância. Artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. São 32 meses sem corrupção concreta, ou seja, sem qualquer condenação contra o governo Jair Bolsonaro e seus membros, apenas narrativas. Para essa gente, o simples fato de você ser investigado significa que você é criminoso. Já pensou se você vai lá e você denuncia o Daniel Adjunto por qualquer tipo de crime? Ah, eu tava passando na rua e ele pegou minha carteira. Você faz essa denúncia. Aí a gente pode chamar ele de assaltante só por causa disso daí? Porque você denunciou? Ou será que tem que esperar o juiz e caso o juiz mostre que ele não pegou sua carteira, ele pode te processar por denunciação caluniosa? Não existe jornalismo. É militância. Militância. Aí você vê aqui, ó.
Bolsonaro prometeu mostrar um novo Brasil, mas discurso da ONU cheio de mentiras corta pouco gelo. Uma matéria que saiu aqui no The Guardian. Qual é o interesse disso daí? Queimar Bolsonaro para o mundo. Você procura aí os outros líderes, não tem matéria de nada, ninguém quer saber, ninguém vê isso daí. Mas o Brasil, né, a fazendinha do mundo, e também querem colocar as mãozinhas na Amazônia, e todo mundo fica nessa. Quem escreveu essa matéria foi o Tom Phillips. Tom Phillips. Espero que alguns de vocês, na hora, já tenham dado um clique. Fiz questão de pegar essa imagem aqui, ela tá com... Como é que eu posso falar? Não tá com uma qualidade muito boa, mas vocês podem perceber aqui, ó, aqui é meu dedinho, e aqui é o nosso fundo clássico da biblioteca. Eu fiz questão de trazer isso daqui porque eu fico muito feliz quando isso aqui ocorre. Quando eu vejo que os prints que a gente traz em vídeo, eles acabam sendo úteis para as pessoas desmentirem narrativas. E isso aconteceu. O perfil lá, Andrew GMR, ela postou isso daqui no dia 3 de junho de 2021. Um caso que esse jornalista escreveu essa matéria, ele aparecia fazendo o quê? Ele pegou o discurso de Bolsonaro, que ele tinha feito lá na TV em junho. Você vê aqui a frase abaixo, ó. Sinto profundamente cada vida perdida em nosso país. Ele colocou o vídeo de Bolsonaro e aí ele tentou traduzir. Ele não fez uma tradução. Ele manipulou o discurso de Bolsonaro falando o seguinte, ó. Eu realmente, profundamente, realmente sinto muito pelo 500 mil de óbitos e tudo isso. Mas, na verdade, eu fiz um trabalho muito bom. Bolsonaro não falou isso daí em nenhum momento. Em nenhum momento. Tanto que quando ele postou essa postagem, lá em junho, esse Tom Phillips, o André Porciúncula, o nosso secretário, fala o seguinte, ó. Jornalista do Guardian mudando a tradução do discurso oficial do presidente da República. Essa turma não tem limites para fraudes. Ele excluiu a postagem, mas o print é eterno. O print é eterno. O print é eterno. Aí você vê. PSOL aciona PGR contra Bolsonaro por discurso na Assembleia Geral da ONU. Pronto. Tudo nesse país tem que ser judicializado. Tudo, o tempo todo. Ah, não vai. Quem fez isso daí foi o Davi Miranda, o parceiro aí do Glenn Greenwald. Tem como levar a sério? Tem como levar a sério? Bom mesmo era Dilma estocando vento e falando da mandioca. Mas que Bolsonaro falou umas verdades, aí ninguém gostou. Antes de entrar em algumas coisas que Bolsonaro falou, eu estava assistindo a abertura e algumas coisas me chamaram a atenção. Ficou lá um senhorzinho lá, acho que é o secretário-geral, comentou algumas coisas assim muito preocupantes. Eu pegando aqui os meus comentários para tentar lembrar mais ou menos o que ele falou. O primeiro que eu fiz é o lá de baixo. O cara fazendo um discurso para defender uma governança global, ou seja, governo mundial. Ouvir a ONU e ouvir o pessoal é a mesma coisa no fim. É um discurso único. E realmente, ontem ele estava dando várias e várias falas que era digna da Tabata Amaral, do Lema, do Davi Miranda, do Marcelo Freixo. Não. Precisamos de uma governança global, precisamos pensar no mundo de forma global, unida. Esse negócio aí de barreiras, sabe? Fronteiras entre os países, esquece isso. O negócio é ter uma governança global, um grupo que vai governar todo mundo. Pronto. O cara reclamou que estamos num período pior que a Guerra Fria porque os Estados Unidos e o país lá dos chefes do João Dória estão brigados. Mais 5 minutos ouvindo, eu vou pular da janela. Eu já não estava aguentando mais. E logo depois ele falou o seguinte, deu o primeiro passo sem esperar pelos outros. E ele fala isso nesse mesmo contexto. Tradução. Todo mundo está falando, porque no Brasil as florestas estão pegando fogo, porque tem que reduzir aí a questão dos créditos de carbono, da emissão de carbono, promover o crédito de carbono, mercado verde e tudo mais. Só que quem é o maior produtor disso daí? Quem é o principal responsável? Não é os chefes do João Dória? Os comunas? Não. Não aponte o dedo para o amiguinho. Faça a sua parte. Coloque seu país com leis ambientais impossíveis de serem seguidas, para, tipo assim, impossibilitar o avanço da economia do seu país, e deixe ele lá quieto, porque eles são diferenciados. Eles são diferenciados. Não quero saber deles. Eu quero saber o que é que você está fazendo para melhorar o seu país. Os comunistas podem tudo. O Ocidente se ferra aí, irmão. Ele também falou o seguinte, ó, que tem que ter agora um plano de imunização mundial. Já não basta, né?
o passaporte, tudo mais. Não, tem que ter um plano mundial agora. Que é mais uma coisa que pode levar, né? Ok, eu até perguntei, vai fazer o que depois? Um imposto de renda global? A gente vai pagar um imposto aí mundial? Então, vamos fundar logo um governo mundial? Quem vai ser o presidente? Felipe Neto? O presidente do mundo? Barroso? E o presidente da Argentina fez um pronunciamento aí na mesma tomada, falando o seguinte, ó. O Alberto Fernandes disse nessa terça-feira, em um discurso gravado na 76ª Assembleia Geral da ONU, que é necessário reconfigurar o sistema financeiro global. Esse pessoal adora essa palavra, né? Global, global, global. É o famoso globalismo. Resumo do discurso de Bolsonaro. A Amazônia é nossa. Nós preservamos mais que todo mundo. Ele falou isso daí mesmo. Os índios têm mais terras que alemães e franceses juntos, 14% do território nacional. O Brasil alimenta o mundo. Ele diz que só 8% do nosso país está sendo utilizado aí pelo agronegócio. Repudiamos quem gosta de tocar o terror. Imunizantes para quem quiser, não para o passaporte. Liberdade não tem preço. E ele falou que nesse país, chamado Brasil, onde eu nasci, né? Não estou nele, né, nesse país, mas no país que eu nasci, o nosso Brasil, existe um presidente que acredita em Deus. Aí, meu amigo, aí quem gosta do cara lá de baixo, tremeu na cadeira. Tremeu na cadeira. E tem uma coisa muito interessante que o Bolsonaro falou. Para mim foi um dos pontos, assim, que eu mais gostei de ouvir. Ele fez alguns acenos também pro pessoal do mercado financeiro, falando que nos próximos dias veremos o leilão aí do 5G. Só que ele também falou que no governo dele, várias coisas importantíssimas que estão mudando o Brasil foram feitas. Ele cita o Marco Legal do Saneamento, que o Senado fez de tudo para boicotar, principalmente o Tasso Gereissati, e a retomada do investimento nas ferrovias, para baratear o transporte, reduzir as emissões, né, de gás carbônico na atmosfera e tudo mais. Isso daí, gente, são aquelas mudanças que pensa você tem, por exemplo, um carro. Todo mundo já viu um carro dando cavalo de pau. Não tem muito mistério, né? Você vem com velocidade, puxa o freio de mão, gira o volante, o carro vai girar. Isso aí é trivial. Agora, como é que você dá um cavalo de pau num transatlântico? Ele não dá um cavalo de pau. O transatlântico não vai virar. Não tem nem velocidade para isso. O tamanho é impossível. Você não dá um cavalo de pau num transatlântico. Essas medidas que Bolsonaro vem tomando, elas vão fazer diferença gigantesca lá na frente. Mas lá na frente. Essas são as mudanças reais que o Brasil precisa para realmente, colocar o Brasil num caminho do desenvolvimento. E sobre a questão das ferrovias, está se investindo, vem sendo feito alguns leilões, mas também precisa, que o Senado brasileiro, porque está lá nesse exato momento e está parado, discuta, como é que eu posso falar, né? A MP aí, que basicamente seria um marco regulatório das ferrovias também. Botar para andar. Botar para andar no teu marco legal do saneamento. O das ferrovias. Está parado até hoje. E ontem um perfil chamado Amazônia Azul, é um perfil que se dedica a fazer cobertura, principalmente do agronegócio, setor de infraestrutura. Ele traz esse vídeo, que é de fevereiro de 2019. Há mais de 2 anos e 6 meses, o ministro Tarcísio já pedia ao Senado que o regime de autorizações de ferrovias fosse votado, o PLS 261/18, e que graças ao governo, lançando o MP, gerou 14 pedidos de ferrovias. 2 anos e meio parado no Senado. 2 anos e meio parado. É contra isso que o governo tem que lutar todo santo dia. Eles não têm nenhum interesse de ver o país avançando. A indústria da pobreza é interessante para essa gente. E aí temos a narrativa que começou a crescer ontem. Crescer e vai crescer bastante no dia de hoje e pegou tração internacional. Porque o Queiroga testou positivo. Mesmo, né? Máscara, completamente imunizado e tudo mais. O Bolsonaro levanta aqui uma bola que é interessante. Ele fala o seguinte, ó. Agora vamos fazer o teste. Todo mundo aí se imunizou, menos Bolsonaro. Tá na hora de testar a efetividade. Vamos ver, né? Bolsonaro que já ficou doente no passado e o pessoal que tá imunizado. Até o momento, a mídia começou a comentar o seguinte, ó. Bolsonaro
usou máscara emprestada de Queiroga durante voo para os Estados Unidos. Aí a irresponsabilidade foi tanta que a Folha de São Paulo teve que voltar depois para fazer um adendo. Não é assim correção, não é assim mentir, propaguei fake news, não. É um adendo. Não é que Bolsonaro pegou emprestado. Na verdade, Jair Bolsonaro pegou a máscara de uma caixa que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, levou na viagem. Isso é um adendo? Não, tá desmentindo. A manchete, quando diz que usou a máscara emprestada, é o quê? O Queiroga usou, tirou da cara e falou: toma, Bolsonaro, usa aí. Usa aí, depois tu me devolve. Jornalismo profissional. Aí você vê aqui, ó. Queiroga é diagnosticado, vai ficar em quarentena lá em Nova York. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou em nota que os demais integrantes da comitiva foram submetidos a testes e todos resultaram negativo. Até o momento, todos negativo. Parece que Bolsonaro tá de boa, né? De acordo com a nota, Queiroga passa bem. O ministro já tinha sido imunizado com 2 doses contra... Sabe o que é, né? Até o retorno do ministro ao Brasil, o secretário executivo da pasta, Rodrigo Cruz, responde pelo Ministério da Saúde. E mal passou, né, um tempinho, aí já vem. É tão emblemático que o ministro da Saúde tem que ficar isolado em Nova York por ter testado positivo. Por quê? Ele não fez tudo o que tinha que fazer? Ele não fez tudo o que a imprensa queria que ele fizesse? Todos os protocolos que a imprensa falou para ele fazer, ele não seguiu? Para mim, isso só prova aí que o que vocês defendem não tá dando muito certo. O que tem de mais tudo daí? A Elisa diz, ó, a blogueira comunista da Globo não acha emblemático. Primeiro, o ministro está completamente carimbado, usar máscara e ainda assim ter pego. 2, Bolsonaro conviver lado a lado com ele e não se contaminar. Sem usar nada. Na cara e na coragem, no pelo. Aí você vê aqui o Guga Chakra. Quem vai pagar as 14 diárias de hotel 5 estrelas aqui em Nova York para o ministro da Saúde fazer a quarentena? Será com dinheiro público? E ele colocou em risco outras pessoas na ONU? Uai! O que foi que ele fez, meu amigo? Ele não estava exatamente do jeito que vocês mandavam? O doutor Francisco Cardoso deu no meio do Guga Chakra. Quem que vai pagar? Bom, quem deveria pagar devia ser o fabricante. E, cara, em parceria com o fabricante da máscara, né? Porque nada disso impediu o contágio do mesmo. Não é assim que funciona o direito do consumidor? Fala aí, né, com a Pfizer e com quem fez a máscara, porque não meio que eles deveriam arcar, né, com os custos. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? E aí essa postagem aqui diz muito. Lá veio lá, ó o sobrenome, Ding. Só o Eric aí que eu não sei onde que tirou, né? Um nome bem ocidentalizado. Mas daí é comuninha, lá do pai do chefe do João Dória. Breaking news, o ministro acabou de testar positivo. Ele faz parte da delegação brasileira. Junto ao Jair Bolsonaro, que se recusou a tomar, violando o decreto aí, né, do prefeito de Nova York, Bill de Blasio. Eu avisei. Ele faz uma thread gigante, tentando criminalizar Bolsonaro, criminalizar o Queiroga. Eu não consigo entender. É assim, o que é que Bolsonaro tem a ver com isso? O que é que Bolsonaro tem a ver com isso? O que é que Bolsonaro tem a ver com isso? É como tu me falar assim, ó, pô, meu carro quebrou porque eu tava fazendo hambúrguer e o pão queimou. O que é que tem a ver o pão do hambúrguer com o carro quebrado? Nada, exatamente. Aqui é o carro e o pão de hambúrguer. O que é que tem a ver? Mas o carro não tava na garagem, tu tava na cozinha? O Twitter é meu, eu escrevo o que eu quero. E o que importa é eu colocar a culpa. E a culpa é minha e eu coloco em Bolsonaro porque o interesse é desestabilizar a política nacional. É uma thread gigante, fala várias coisas assim. E eu não entendo como as pessoas não conseguem sequer se questionar sobre isso. Mas o mais interessante de tudo, eu não vou mostrar essa thread para vocês, se quiser vai atrás. Isso vai crescer, vai vir uma narrativa internacional. Se preparem para hoje na CPI, aquela ladainha. Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues. Vai ser o dia inteiro o Globo, CNN enchendo o saco. Essa thread foi feita com várias postagens da Raquel
sobrenome que eu não sei pronunciar. Jornalista brasileira da Globo News. A jornalista brasileira da Globo News chamou lá esse Eric. Não sei quem acompanha no Twitter, quem acompanha essa questão que estava tendo da pandemia. Ele é como se fosse uma espécie de Átila dos Estados Unidos. Literalmente, ele é uma espécie de Átila. Ele é um pneumologista e tudo mais. Ele é até um pouco melhor que o Átila, né? Que é só biólogo. Mas é uma espécie de Átila. Literalmente, ele é o Átila americano. Ela manda uma mensagem, ó, me ajuda aqui. Ela que deve ter escrito, né? Toda a thread enviado pra ele prontinha. Falou, posta no teu perfil e vai compartilhando o meu. E tá pegando o corpo. E tá todo mundo colocando a culpa em Bolsonaro. O que é que tem a ver? Nada. O que é que o ministro fez de errado? Nada. Mas vamos tentar desestabilizar a política brasileira. Uma coisa aqui que quero comentar de forma bem rápida é o seguinte, ó. O Departamento de Saúde do Condado de Los Angeles diz que o M, né, aquela festa, quem participou, as celebridades, estavam isentos dos requisitos de máscara e que o show de premiação era seguro. E aí uma jornalista, a Rita, ela fala o seguinte, ó, que bebezinhos, crianças bem pequenas, 1, 2 anos, têm que usar máscaras, mas celebridades, dentro de um espaço fechado, não precisam porque o ambiente está 100% legal. Você vê, gente, é internacional. Tudo que a esquerda faz, pode. Tudo que Bolsonaro faz é crime. E vejam só, Malu Gaspar, com edições de imagem e texto, rede bolsonarista cria viagem bem-sucedida para presidente. Vídeos. Bolsonaro é recebido com gritos de gênio ao chegar à casa do embaixador e Eduardo é vaiado em Nova York. Sério mesmo. Vocês viram o vídeo do Eduardo. É uma pessoa que pegou o telefone. Fora Bolsonaro! Que vergonha! Aquela vozinha de Randolfo Rodrigues. Eu falei, vozinha de Randolfo Rodrigues. Fora Bolsonaro! Aí ganha a matéria no Globo. Aí, a cheia do Zap, que compartilha um vídeo de Bolsonaro indo no fogo de chão, sendo recebido por apoiadores no hotel. Aí é manipulação. Aí quando pega o outro vídeo da manifestação com 6 pessoas, nossa, Bolsonaro vaiado. Mas isso tem método. E o pessoal achou que, bom, tinha alguém por trás disso tudo. Tô falando das manifestações da esquerda. Vejam só. Antes de mostrar pra vocês, só pra mostrar, né, que o antagonista, o Diogo Mainardi, um cara ressentido, sabe, um cara não pode falar essa palavra, mas tá lá, ó. Claque de Bolsonaro aparece para apoiá-lo em Nova York. O Leandro Ruschel diz, né, se você apoia Bolsonaro, você é claque. Se você é contra Bolsonaro, você vira manifestante, ou ativista, ou até, sei lá, herói nacional. Mas vejam só. Vou mostrar aqui pra vocês os vídeos de Bolsonaro. Eu já pensei que ia aqui mostrar pra vocês quem é que estava organizando os ataques contra Bolsonaro. Mas veja isso aqui primeiro. Aqui, cadê? Pronto. Maximizar aqui. Bota assim, tá bom já. Tá bom, olha só isso aqui. Lá vai ele, ó. Tem mais de 6 pessoas aí, não tem não? Deve ter mais de 10 pessoas, né? Já tem mais do que a da esquerda. Nada, deve ter umas 30 pessoas aí, né? Então já tem bem mais. Tá aí. Aí você vê aqui também, ó. A cheia do Zap aí. Todo mundo numa boa. Todo mundo numa boa. E aí vejam só. Lá vem o Pingo nos Is pra falar que ato contra Bolsonaro tem menos de 10 pessoas. A gente tinha comentado sobre isso ontem. E aí eu vi essa postagem da Anitta e ela fala o seguinte, ó. Mas protesto internacional organizado, será que financiado pela ex-Rouanet pode? Não vou investigar isso também? Eu falei, opa, peraí. Ex da Rouanet? Ex? Aí eu li aqui no subtítulo, tá assim, ó. Ação foi organizada por grupo comandado pela mulher de Caetano Veloso. Eu falei, opa, que história é essa?
Você vê aqui, ó, Brasil 247, mais protestos contra Bolsonaro em Nova York. Olha a fotografia dessa foto. Posicionamento da câmera, direção na Times Square. Olha só, caminhão com letreiro. Quanto foi o lugar disso daqui, meu amigo? O vídeo todo editado. O general Pica-Pau diz, ó, os deputados e senadores bem que poderiam investigar quem financia, até porque dá pra ver que é algo pago. Bora tirar, né, o bumbum da cadeira e investigar. E ele falou isso daí na madrugada do dia 21, logo no início da manhã. Cara, tá muito estranho, tá muito estranho. E aí, a mídia descobriu, né? Além de espalhar cartazes, o grupo circulou com um caminhãozinho trazendo frases e imagens contra Jair Bolsonaro. Grupo de Paula Lavigne organizou protestos em Nova York. Paula Lavigne, ex-mulher do Caetano Veloso. A senhora aí, né, que o pessoal quer levar para a CPI, para fazer o show de encerramento, fazer um showzinho. A produtora Paula Lavigne foi convidada pelos senadores Omar e Randolph e presidente e vice a planejar a cerimônia final da comissão, prevista para a segunda. Tem método ou não tem? Será que vão investigar isso daí? Será que vão investigar esse tipo de manifestação? Casa caiu, né? Mundo é pequeno e mentira tem perna curta. Atos organizados, né? Torraram um dinheirinho, né? Só assim para colocar a gente na rua contra Bolsonaro. Falar rapidamente aqui sobre a CPI. Dá tempo? Dá tempo. Quero mostrar aqui para vocês a ida do ministro Wagner. Importantíssimo. Vejam só. A CGU concluiu que não houve superfaturamento no preço do contrato da Covaxin, não é isso? Não, o senhor está, com a devida vênia, o senhor está cometendo um superfaturamento ocorre após o pagamento. O senhor está falando de superfaturamento no preço. Se o senhor está considerando que o superfaturamento é pós-pagamento, não houve superfaturamento no contrato. Em relação a um possível sobrepreço na contratação, que seria uma outra situação, nós também não identificamos porque fizemos contato com a própria empresa, a Barabiotec na Índia, né? Fizemos verificações no site da própria empresa e o preço que a empresa vende esses produtos para outros países está entre uma faixa de 15 e 19 dólares mais ou menos, e nós havíamos fechado essa contratação, o governo federal, em 15 dólares. Considerando como um contrato de risco, como é que a CGU se posicionou dessa forma, especificamente? Bem, senador, o senhor acabou de entrar no ponto do que a lei criou. A lei criou a previsão de se realizar a compra sem autorização da Anvisa. Essa foi a grande mudança legal da 14.124. Eita! Né? E foi um anseio, pelo que me recordo, da sociedade como um todo, foi votado no parlamento. Essa compra foi realizada com a principal garantia que um contrato pode trazer de segurança. Qual é? Só paga depois que recebe. Realmente houve uma manifestação da empresa, junto com o Ministério, sobre 50 milhões de doses. Eu não me recordo ao certo agora qual era o que ficou acertado, mas disse que se fosse apresentado proposta ia ser analisado. Lembrar que tudo isso ocorreu nos meses de fevereiro e março, que eram os meses que nós tínhamos a maior deficiência de vacina no país e um aumento significativo no número de mortes. Foi a lei dos próprios senadores que eles aprovaram, né? Que o Pacheco veio a público, batendo no peito, falar, é minha, eu que resolvi tudo. É aquela lei que, inclusive, permitiu essa compra aí urgencial. Tiveram algumas coisas na CPI ontem, daquele bate-boca, Simone Tebet, descontrolada, lá do vôlei. Mas, gente, isso daí pra mim é só treta, não vou entrar nesse âmbito hoje. Na boa, quero focar em informação pra vocês. E olha só esse daqui, ó. Lá viu o Omar Aziz, no seu perfil, né, depois de tudo que aconteceu, pra falar o seguinte, ó. No final da sessão de hoje, pedi ao senador Renan Calheiros que o senhor Wagner Rosário, a partir deste momento, passe de testemunha para investigado pela CPI e que conste no relatório da CPI aquilo que nós já temos nas nossas conclusões. Renan, coloca aí no relatório o que a gente já discutiu. Não importa a realidade, não importa se tem prova, se tem fatos, não. O importante é a narrativa. Essa daí é a CPI. E tem essa medida aqui do STF, gente, que é mais uma vez, assim, é inacreditável como as coisas acontecem. O Lewandowski determinou que imunização de adolescentes deve ser decidida por estados e municípios. Mais uma vez tirou da mão
do Poder Federal. O Ministério da Saúde não manda em nada. O Dr. Francisco Cardoso volta para falar o seguinte, ó. Bom, agora fica difícil para os amantes da pandemia defenderem a tese que o STF nunca interferiu na gestão federal da condução de tudo, né? Aí está a prova real para quem pediu. Tudo o que ocorreu sobre a pandemia neste país tem que ser debitado na conta do STF, estados e municípios. Manda esse print pro teu amigo comunista. Esse daí, manda. E você vê como é a mídia, né? Fala lá que a Pfizer, 100%. Olha só, 100%. Aí você vai ler o texto da matéria. Fala o seguinte, que o ensaio da segunda fase é positivo, mas não foi revisado por pares. Até o momento é ok, mas ainda tem que passar pelo final. Tá na segunda fase. O que é que a imprensa diz? Tá bacana. Vai que é tua, vai dar certo. Como levar a sério a imprensa brasileira? E aí ainda tá os dois prints, ó. Em derrota Bolsonaro, Moraes decide que estados têm autonomia para impor isolamento social. Lewandowski determina que a imunização de adolescentes deve ser decidida por estados e municípios. Tá aí, as duas juntas. Ai, que Bolsonaro. Olha só, aqui ó. Olha quem tirou o poder do governo federal. E eu quero falar aqui do Daniel Silveira antes do vídeo acabar, porque isso aqui foi inacreditável. Inacreditável. O Ministério Público Federal posiciona-se contra recurso do deputado federal Daniel Silveira para reverter prisão preventiva. E por quê? O recurso do Daniel está errado? Ele não merece? Não. Segundo o Ministério Público Federal, o Daniel Silveira ele apresentou recurso fora do prazo legal para questionar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Será mesmo que o Daniel fez isso fora do prazo? Será que o Daniel ia ser tão displicente a esse ponto? A esposa do Daniel vem a público com a nota aí para a imprensa para explicar o seguinte, que sobre a insolente mentira do MPF sobre a perda de prazo no período de revogação de prisão do Daniel Silveira, alegando a perda de prazo, segue a verdade para que o vice-procurador aprenda a calcular contagem de prazo fora do método Paulo Freire. E ela fala o seguinte, ó, que a publicação da decisão do ministro Alexandre de Moraes ocorreu em 1º de setembro, uma quarta-feira, com prazo recursal fluindo a partir de 2 de setembro, uma quinta-feira. O prazo para interposição de agravo é de 5 dias, ou seja, 5 dias, né? Dia 2, 3, 4, 5 e 6. O Daniel apresentou no dia 6, então você já tem 5 dias. Mas ainda assim, como o dia 6 é véspera de feriado, não foi considerado dia útil, né? Assim, era ponto facultativo. Daniel ainda teria, por lei, até o dia 8. Mas mesmo assim, Daniel protocolou no dia 6. E a Paula traz aqui, ó. A publicação aconteceu no dia 1, então o prazo começa a contar a partir do dia 2. E o Danielzinho, colocou aqui, ó, no dia 6. Como foi que essa matemática foi feita para falar que o Daniel fez o pedido fora do prazo? Isso é uma tristeza, viu? Sabe? Quanto tempo mais teremos que ver o Daniel Silveira preso? Daniel Silveira. E a Rede Globo ainda tenta manipular a opinião pública falando o seguinte, ó. PGR opina contra recurso de Daniel Silveira para reverter prisão preventiva. PGR não foi a PGR. Foi o Ministério Público Federal. Na verdade, quem fez isso foi o vice-PGR, Humberto Jacques de Medeiros. Só que eles colocam no título PGR, que é para dar a entender que, ó, quem tá errado é o Aras. Quem tá jogando contra é o Aras, para gerar essa animosidade e botar as pessoas contrários, né, ao petista na PGR. Tudo tem método. Isso daqui é longo, não vai dar para comentar hoje, mas vou voltar no vídeo de amanhã. E quero terminar o vídeo de hoje com um assuntozinho bem rápido e pedir ajuda para vocês. Gente, a Associação Semeadora é uma associação de caridade. Conversei com um dos membros lá. Eles fizeram uma postagem no Instagram deles. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Também tá lá no Telegram. Se você só compartilhar o link no Instagram, para cada compartilhamento eles vão doar um prato de comida. É só isso. Você não vai gastar R$1 nada. Bota pra esse povo comprar comida para quem precisa. Ele me falou o seguinte, ó. Se chegar a 10 mil compartilhamentos, eu vou dobrar para 20 mil pratos de comida. Você tá dando comida sem fazer nada. Só compartilhando. Se puder seguir a associação, melhor ainda. Se não puder,
Só compartilha. É comida no prato de quem precisa. Comida no prato de verdade. 0800. O link tá aqui na descrição. Fico por aqui, dá aquela curtida compartilhada, se inscreve na minha seção mesmo do canal. A gente se vê amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!